O assunto de hoje é sobre a Lei Menino Bernardo, mais conhecida como a Lei da Palmada, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 27 de junho. Um trecho do artigo 18A da Lei 8.069 diz que a criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Bom, e desde o momento em que a lei foi sancionada, o assunto causou grande repercussão na sociedade. Será que castigar uma criança fisicamente de forma leve pode afetar no seu desenvolvimento? Isso é o que nós vamos saber agora com a nossa convidada, a psicóloga e doutora em acupuntura, a doutora Lívia Matsushita. Olá, doutora, tudo bom? Olá, tudo Seja bem-vinda à NGT. Obrigada. Doutora, a palmada ela é benéfica ou não? Tudo depende, né? É lógico que a lei veio em função da questão do espancamento. A lei só reforça hoje os direitos da criança e do adolescente, né? Ela é benéfica a partir do momento que você sabe por que está dando e a criança sabe por que está apanhando. Mas em que sentido? Ela em si só, a palmada em si, ela não é benéfica. O que a gente está buscando é uma forma diferente de você criar essa punição, de uma forma que você não precisa bater, mas que você pode educá-la. Um bom diálogo, ele pode resolver qualquer problema? Ajuda e bastante. Um bom diálogo, ele é muito importante, porque você vai criar nessa criança a interação. Então, você tem muito mais resultado conversando com uma criança do que propriamente você batendo nela, ou mesmo que seja levemente. A gente não aprende por punição, né, por batida. A criança só fica com medo, mas o aprender é no diálogo, é na conversa. E o que leva a criança a ter um mau comportamento? Eu diria que mau comportamento eu poderia chamar de comportamento inadequado, né? Porque ela está aprendendo, mas acima de tudo ela aprende com o exemplo que ela tem em casa, com o exemplo que ela tem como responsáveis, né? É assim que ela vai aprender. Então o mau comportamento em si é uma criança que é difícil, normalmente ela vem e aprende em casa, aprende com as pessoas, mas ela está na realidade buscando, por isso que ela precisa ser educada, ela precisa ser direcionada, é mais nesse sentido. Assim, a palmada, então ela não é benéfica, mas ela está bem distante da agressão mais forte, que é o espancamento, né? Isso. O que o espancamento ele pode causar, prejudicar uma criança, assim, até mesmo na infância ou na vida adulta dela? Muitas coisas, porque o espancamento em si, ela vai gerar uma pessoa com muita insegurança, com muito medo. Então, o espancamento vai criar traumas, né? Lógico, tudo depende da intensidade, mas quando se fala em espancamento, é claro que vai ficar uma criança muito mais violenta. Então, ela vai aprender que na vida é muito sofrida. Então, ela vai o quê? Fazer que essa forma que ela aprendeu, ela vai reproduzir as pessoas. Então, ela também pode fazer outras pessoas sofrerem. Quais são os transtornos? Tem transtornos? Criam transtornos como fobia, transtornos como a própria ansiedade, né? E o próprio medo. É uma criança muito insegura que não vai ter muita posição de se colocar, mas ela vai ter medo de tudo que possa acontecer, né? A psicologia consegue reverter esse quadro? Consegue, ela consegue assim, não vamos dizer reverter totalmente, mas a gente consegue fazer com que ela possa viver melhor, porque marcas na psique da gente vão existir, né? Tudo depende da tua atenção. Se você quer dar atenção a ela, você vai viver sofrendo a vida toda. Agora, se eu quiser, na realidade, aprender a sair desse sofrimento, eu vou usar uma psicoterapia, que você tem várias técnicas que você pode utilizar, né, dentro da psicologia, que vão fazer essa criança sair desses traumas, né? Elas vão aprender a viver melhor, a conviver com as situações que, por mais que tenha uma marca lá no passado, ela vai conseguir viver de uma maneira mais tranquila. Quais são as técnicas que ajudariam a criança? Numa criança, por exemplo, primeiro de tudo, né? A criança precisa saber, ou mesmo o adulto, na realidade, precisa saber que ela vai precisar de um tratamento. Ela precisa reconhecer que existem situações do passado que aprendem, né? Que mantêm ela presa no passado e que ela não consegue desenvolver as coisas no futuro. Então é necessário que aí você pode usar a própria psicoterapia, a própria hipnose, a própria acupuntura, né? Que são técnicas, a própria medicação, muitas vezes em caso psiquiátrico mais grave. São técnicas, situações que vão ajudar a criança a se desenvolver ou a pessoa a viver mais feliz, né? Sem tantos traumas, sem tantas fobias, mais nesse sentido. Os pais que batem, eles têm que passar por algum tratamento, porque às vezes eles acham que realmente está correto essa forma, porque eles foram educados dessa forma, então, né? Eles podem fazer algum tratamento para reverter esse pensamento? Com certeza, porque
Os pais que batem e espancam normalmente vão numa situação de muito nervoso, né? Já estão fora de si. Então eles ficam muito mais agressivos e acabam o quê? Descontando nas crianças, né? E a criança não tem culpa de nada. A criança por si só ela nem nasce má, ela nasce boa, mas a maneira como ela vai sendo criada, ela vai criando as suas referências, né? Mas dá para você, pelo menos, trabalhar de uma forma que os pais possam ter a orientação. Se você tiver pais saudáveis, você terá uma criança saudável, né? Então, se a gente pudesse educar os pais a como educar os seus filhos, a ensiná-los técnicas que não seja somente a palmada, mas outras técnicas na hora de você educar uma criança, é muito mais fácil. Como, por exemplo, você pode não precisar de usar a palmada, mas você pode tirar o que a criança mais gosta, né? Você pode já dizer que ela vai assumir as consequências das escolhas que ela fizer. Aí ela vai o quê? Aprender que se ela fizer de novo, ela vai ter que fazer a lição de casa mais 10 vezes iguais. E não vai sair dali até realmente fazer, por exemplo, né? Até que ela vai aprender que, olha, então eu não vou fazer a coisa mais gostosa que você gosta. Puxa, então a gente vai negociando. E a criança hoje ela é muito mais esperta. A palmada nos ajudou muito lá atrás. Mas nos dias de hoje, a criança tem muito mais informação. Então ela vai negociar muito, ela vai contra-argumentar muito. E se você não tiver argumentos também para convencê-la de que às vezes ela está errada, né? Ela vai dominar a situação. Se a criança está acostumada a ser agredida, e aí de repente o pai viu que não é a melhor solução, e começa a conversar, a ter um diálogo com essa criança, ela vai conseguir entender? Vai, consegue, porque ela vai, no mínimo, quando os pais mudam de sua atitude, a criança muda automaticamente, né? Porque no mínimo a criança já está esperando a próxima pancada, o próximo espancamento, né? E quando você como pai muda, a criança no mínimo vai estranhar. E aí ela vai também entender que alguma coisa está acontecendo. E é aquela história do fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você, né? Então quando você muda de atitude, o outro também muda. Doutora, muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Se você tiver algum contato da sua clínica, que você tem uma claro, né? O consultório fica em Cotia, o telefone é 4616-0468 e quem quiser olhar o site, www.dralivia.com. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. E você que está em casa, para ter acesso à lei completa, é só entrar no site www.planalto.gov.br. Muito obrigada pela companhia e até mais.